Muito bem. Coração ensinável aprende o caminho da felicidade. A gente às vezes não faz ideia de como o nosso coração é ensinável ao longo da nossa caminhada. Eu vejo esse bebê aí no colo e fico pensando que os pais podem ensinar o coração desse bebê. Podem ensinar ele a ser ansioso. Pressão dos pais ensina ansiedade no coração de uma criança. O coração dessa criança pode ser ensinado a viver um tempo de paz. Aprender a viver em paz, dependendo da maneira com que se dirige a ele. Eu estava vendo Lucas ali cantando. Lucas hoje tem 7 anos? 10 anos. E eu me lembrei do Lucas aqui na cadeirinha de bebê dele, Dária. Ele ficava assim, em uma velocidade na hora do louvor, e ele não tinha 1 ano de idade. E agora ele estava louvando, é isso aí, pastor Nildo. Ele ficava assim o tempo todo na hora do louvor. E agora ele estava cantando, você só vai ver, estava assim, Continua, ele aprendeu de pequenininho, com 6 meses de idade, Lucas. Você louvava a Deus aí na cadeirinha. Com isso eu quero dizer que o nosso coração pode ser ensinado, e boa parte do que nós vivemos hoje como adultos é fruto daquilo que nos foi ensinado, daquilo que nós aprendemos quando criança. Então o tema de hoje é um coração ensinável aprende o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? A gente assiste filme, na minha geração assistia muita novela, e todas as novelas naquele contexto tinham um final feliz. Na minha adolescência, as novelas terminavam com os apaixonados se casando, e aparecia lá o final feliz. Os filmes românticos também terminavam assim. Com o passar dos anos, as novelas começaram a ter um enredo diferente. Primeiro, a felicidade não está mais no casamento, a felicidade está em curtir o momento. E dentro dessa perspectiva de curtir o momento, a gente tem ali as intrigas, as injustiças, os roubos, os adultérios, as relações conjugais que não trazem felicidade. E aí começa-se a semear um coração, não um coração que conhece o caminho da felicidade, mas um coração que sobrevive em meio a uma busca desenfreada por uma felicidade que não existe. O que é ser feliz segundo a Bíblia? Como alcançar a felicidade? O Salmo 1 nos mostra aí um indicativo, um caminho, um percurso. O Salmo 1 é um convite poderoso para resistirmos à tentação de buscar a felicidade em caminhos vazios. Quando eu digo que as novelas de hoje mostram caminhos vazios, pessoas que buscam a felicidade desejando a mulher do outro, caminho vazio. Mulher que busca a felicidade desejando o marido da outra, caminho vazio. Pessoas que buscam felicidade através de relacionamentos totalmente diferentes do projeto de Deus para eles, caminho vazio. Gente que busca a felicidade no poder, em ocupar a presidência de uma empresa, de uma indústria e algo assim, caminho vazio. Outros buscam a felicidade em conquistas pessoais, caminhos vazios. Então o Salmo 1 é um convite poderoso para que nós possamos resistir à tentação de buscar o caminho vazio. A leitura do Salmo 1 que eu sempre fiz me fazia pensar que a responsabilidade da felicidade estava em terceiros, na roda de escarnecedores.
no caminho que conduz ao erro. E eu começo a perceber que o Salmo está falando da gente, do nosso coração, daquilo que a gente vive. O texto diz assim, Salmo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Os ímpios sempre existirão. Quem são os ímpios? Os que não temem a Deus. E os que não temem a Deus está em todo lugar. Está na escola, no trabalho, na sociedade, e até em algumas igrejas existem pessoas que não temem a Deus. Algumas igrejas, inclusive evangélicas, porque estão dentro dos templos, porque aprenderam desde pequenininho, foram ensinados assim, gostam da música, gostam do ambiente, gostam do pastor, mas não temem a Deus. Mas a responsabilidade aqui não é dos ímpios. A responsabilidade é pessoal, é minha e sua. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Seguir o conselho é uma decisão minha, é uma decisão sua. Não imita a conduta dos pecadores. Os pecadores sempre existirão, estão em todo lugar. A responsabilidade, portanto, não é dos pecadores, é nossa. Quando a gente decide imitar a conduta, reproduzir a conduta, nós estamos trilhando um caminho que leva à infelicidade. Nem se assenta na roda dos zombadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores existem e existirão. O problema não são eles, o problema é a gente resolver sentar. Logo, olhando para esse texto, o texto diz que existe sim ímpios, pecadores e zombadores. Mas o problema não está neles, o caminho da felicidade está na nossa conduta. Não seguir o conselho, não imitar a conduta, não se assentar na roda. Veja como isso muda a perspectiva. A gente jogava o foco no outro, nos ímpios, nos pecadores, nos zombadores, mas o Salmo traz o foco para nós. Tanto assim que ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Observe que, mais uma vez, a conduta é minha, é sua, é do indivíduo. Ao invés de estarmos fazendo, decidindo por lá, nós decidimos fazer o contrário. Meditar, satisfazer nossas expectativas, nosso coração na lei do Senhor. E se assim fizermos, seremos como árvore plantada à beira de águas correntes. E o que é que árvores plantadas na beira de águas correntes têm de diferente de árvores plantadas em lugares distantes da água corrente? Tem árvores belíssimas, bonitas, que estão longe da água, elas não frutificam. Não frutificam. O texto diz que as árvores plantadas à beira das águas correntes dão fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ela faz prosperará. Tudo que faz prosperará. Nós fomos criados para frutificar. Nós fomos criados por Deus para prosperar em tudo que fazemos. Se não estamos conseguindo frutificar, prosperar,
tem alguma coisa errada. Nós somos seres abençoados por Deus, escolhidos por Deus, amados por Deus, destinados a viver uma vida feliz, produtiva, frutífera. Quando a gente pensa apenas em nós mesmos, nós não frutificamos. Observe, por exemplo, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ela frutifica. Para quem? Para ela mesma? Você já viu uma árvore comendo do seu próprio fruto? Ela frutifica para outros, para os pássaros, para a cadeia alimentar, para os seres humanos, para produzir um oxigênio limpo, puro. Mas quando a gente busca o caminho da felicidade pensando em nós mesmos, nós não frutificamos, nós só nos retroalimentamos. E isso produz infelicidade. Isso é muito forte. Toda pessoa que pensa em si, toda pessoa, por exemplo, que vive atrás de um elogio, atrás de um reconhecimento, atrás de uma bajulação, quanto mais elogiada é essa pessoa, mais bajulada essa pessoa, mais frustrada se torna essa pessoa. Quando o indivíduo só pensa em dinheiro, só pensa em auferir lucro e ganhar, mais infeliz é essa pessoa. Quando o indivíduo só pensa em poder, quanto mais poder essa pessoa acumula, mais infeliz ela é. Quando a pessoa só pensa em fama, quanto mais fama adquire, mais infeliz ela se torna. E eu não estou falando, isso não é teoria, não é filosofia, não é, isso é sociologia. Vamos pegar aqui os grandes, famosos. Os homens mais ricos do mundo são infelizes. Os mais famosos do mundo, o que a gente tem de história deles aí publicado na internet, é enfiado nas drogas, morrendo, se suicidando, e aí a imprensa muda a nomenclatura, diz que foi outra coisa que aconteceu. Porque fama, dinheiro e qualquer outra coisa que vise alimentar a si próprio produz infelicidade. Então, para trilhar o caminho da felicidade, a gente precisa dar atenção aqui para 3 coisas que esses versículos de 1 a 3 nos apontam. Primeiro, se afaste de tudo que trará prejuízos espirituais. Tudo que trará prejuízos espirituais, você precisa se afastar. Aqui há um exemplo: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, são coisas que trazem prejuízos espirituais para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma. Tudo que trará prejuízo espiritual precisa ser tratado com muito cuidado. Tudo aquilo que rouba a sua vontade de orar, sua vontade de ler a Bíblia, tudo aquilo que rouba a sua vontade de ser bênção na vida de outras pessoas, precisa ser distanciado do seu viver, porque isso trará para você prejuízos espirituais. E os prejuízos espirituais nos afastam de Deus, consequentemente nos afastam do próximo, consequentemente tira de nós o vigor, a seiva, a capacidade de frutificar, de abençoar, de servir, de ajudar. Quando Jesus vai falando sobre a necessidade de fazer o bem ao próximo, quando a gente faz o bem ao próximo, nós somos produtivos, nós somos frutíferos. Quando a gente se importa com o outro, quando a gente ora pelo outro, quando a gente apresenta o Evangelho a outra pessoa, nós somos produtivos, nós somos frutíferos.
Por isso é necessário que você entenda o seu coração, ele foi ensinado a pensar apenas em você. O seu coração, ele foi ensinado a ter prejuízos espirituais. Ninguém ensina uma criança a mentir e ela começa mentindo. Às vezes nós estimulamos as crianças a pensarem só em si. E pensar em si traz prejuízo espiritual. Agora, quando eu tenho consciência de que eu preciso me afastar de tudo aquilo que traz prejuízo espiritual, eu começo então a ter um fortalecimento para viver a vida cristã como Jesus nos ensinou a viver. A vida cristã, ela é um canal de bênçãos. A vida cristã é receber de Deus as bênçãos e distribuir pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso a vida espiritual requer que olhemos para Deus, olhemos para Cristo, busquemos sua presença, e a presença de Jesus em nós nos fortalecerá para vivermos a vida cristã que Ele espera. Pergunta para você nesse ponto é: cuidado para não se distanciar de Deus. O que distancia um coração de Deus? Vaidade, orgulho, egoísmo, prazeres. Inúmeras coisas nos afastam de Deus. Nós temos que ter cuidado com tudo o que pode trazer prejuízos espirituais. Se isso me traz prejuízo espiritual, vou me afastar disso, porque eu preciso viver a vida que Deus quer que eu viva, e com isso eu terei um coração ensinável, um coração que aprende o caminho da felicidade. Em segundo lugar, para trilhar o caminho da felicidade, tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. O texto é básico: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O meditar na lei do Senhor é fruto de uma leitura intencional da palavra. O meditar é fruto de uma memorização da palavra. O meditar na palavra de Deus é fruto de um ressoar da palavra em nós. Quase sempre isso acontece com músicas que a gente canta. Quando a gente canta músicas que tocam o nosso coração, essas músicas estão, não sei se você já viu, eu hoje acordei cantando uma música. Estava dormindo, ouvindo essa música. E depois acordei cantando essa música. Fui ler o texto em que essa música ela foi fundamentada. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Ou seja, quando se canta a palavra de Deus, há um ressoar, há um memorizar, há um confrontar da palavra de Deus em nós. Logo, eu preciso me afastar de tudo que traz prejuízo à minha vida espiritual, mas eu preciso me aproximar daquilo que traz ganho espiritual. E o que é que nos traz ganho espiritual? Palavra de Deus, adoração, oração, comunhão. Quando a gente está em comunhão com o corpo de Cristo, isso traz ganho espiritual. E isso é sintomático. Quando você não tem prazer na lei do Senhor, sua vida espiritual está morna. De vez em quando eu atendo algumas pessoas e eu pergunto: como é que está a sua vida devocional? Pastor, eu não estou... Eu já fui mais dedicado. Houve um tempo que eu orava todo dia, que eu lia a Bíblia todo dia.
Falei, mas por que você não consegue fazer? Ah, não sei, pastor, é muita correria. E quem tem criança, então, tem que ler em voz alta para a criança. Ela vai gostar de ouvir a palavra de Deus. As histórias bíblicas. E se lê a palavra de Deus, mesmo em uma linguagem de adulto, elas gostam. Elas entendem que há uma entonação na voz de amor, de carinho, de ensinamento. Começa a ter prazer na lei do Senhor. Como é que a gente dá prazer na lei do Senhor? A gente começa a olhar para a lei do Senhor, olhando com essa ótica de que isso vai trazer ganhos espirituais. Eu preciso aplicar o que leio na minha vida. Afaste-se de tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual e se aproxime de tudo aquilo que traz ganho espiritual, que é a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca tivemos tantos recursos. Pastor Valmossi, ele tem um ponto de fixação. Jesus está voltando. Quiser ter uma conversa com o pastor Valmossi de 2 horas, aborde esse tema. Pastor, Jesus está voltando? Jesus está voltando. E aí ele fala o tempo todo que Jesus está voltando a qualquer momento. E ele então começa a se dedicar a isso e começa a pensar nas evidências da volta de Jesus. E eu penso que de fato não está muito longe, não está distante, Jesus está voltando. O coração de muitos tem se esfriado, né? O texto diz, quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí a gente começa a ver que Jesus está voltando. Quando eu olho para a palavra, aplicando o que a palavra diz ao meu coração, eu começo então a me fortalecer, me enraizar, me aprofundar. Ter prazer na lei do Senhor é olhar para a lei em uma perspectiva não do que eu estou perdendo, e sim do que eu estou ganhando. Eu não quero andar no caminho dos pecadores. Eu vou perder de andar com os meus amigos. Você precisa reformular suas amizades. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Tem prazer em escarnecer? Tem prazer em alguém querer o mal, ridicularizar alguém? Se você tem prazer nisso, tem alguma coisa errada no seu coração. O prazer está na palavra de Deus e eu olho para ela como algo para me aperfeiçoar, para me direcionar, para me corrigir, para me incentivar. Terceiro e último lugar, para termos um coração ensinável, um coração que aprende a caminho da felicidade, eu preciso querer frutificar. Queira sempre frutificar. Queira sempre dar fruto. E querer dar fruto não é querer de maneira inconsequente, impositiva. Querer ser o primeiro a fazer ou oferecer. Querer frutificar é cumprir com o seu papel, cumprir com a sua responsabilidade, com aquilo que Deus espera de você. Você é bênção no contexto onde você está, mas você não é precipitado em querer abençoar, você espera a hora certa. O texto deixa bem claro, dá fruto no tempo certo. No tempo certo. A gente que trabalha com palavras, a gente quer abençoar. E aí, às vezes, a gente vê um contexto, a tendência que a gente tem é querer logo falar. Tem que falar na hora certa. Dar o fruto no tempo certo. E tem horas que o tempo certo vem no finalzinho de uma reunião, no finalzinho de um diálogo, no finalzinho de uma conversa.
Mas enquanto o servir, o dialogar, o reunir está acontecendo, nós não murchamos. A nossa folha não murcha. Eu fico ilustrando aqui, por exemplo, quando a gente tem uma banda musical como essa, e tem a hora de fazer o solo da guitarra, o solo do teclado, o solo do violão. Na hora certa, o solista entra. E às vezes a hora certa é no finalzinho da música. Tem algumas músicas lindíssimas que encerram com um belíssimo solo. Mas o solo é bonito, o solo é essencial para que a gente distinga a beleza dessa música. Se o solista resolver solar no meio da música, pode matar a música. Se ele resolver solar no início, porque essa minha parte é o suprassumo. Tem algumas músicas que a gente canta aqui que eu acho que a melhor parte da música é o solo. Acho que aquela vem é a hora da nossa adoração, parece que tem um solo de guitarra ali, que para mim a melhor parte daquela música é o solo da guitarra. Mas se o camarada entrar um tempo antes, se torna, destrói a musicalidade. Quando o texto diz que dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, quer dizer o seguinte: eu tenho condição de segurar a bênção para que ela seja disponibilizada na hora certa, no momento certo, na quantidade certa, para a pessoa certa. Eu conheço história de pessoas que quiseram abençoar a vida de outros e deram amor demais na hora errada. Deram benefícios demais na hora errada e estragou. Deu autoridade na hora errada, estragou. Por isso que o texto diz que dará no tempo certo e as folhas não murcham, ou seja, eu sei que eu tenho aqui uma condição de bênção. Se me derem a palavra, eu farei. Eu fui, essa semana que passou, foi a semana de alguns funerais. Eu fui em 2 funerais, sem ser convidado, de pessoas, parentes de pessoas aqui da igreja, pessoas que têm sua religião, e a gente respeita todas elas. Cheguei no ambiente, estava lá e cumprimentei os familiares. Eu tinha uma palavra de consolo, e esta palavra não é minha, esta palavra é a palavra de Deus. A pessoa sabia que o meu ofício, eu sou um sacerdote, eu sou um pastor. Sabia que se dissesse, o senhor poderia conduzir um momento de oração? Eu estava pronto, porque a minha folha não estava murcha. Mas eu não poderia ser desrespeitoso. Eu cheguei lá, fiz os meus cumprimentos, fiquei lá meia hora, e no final me despedi e fui embora. A minha folha não murchou, suas folhas não murcham. Se na hora que estava indo embora, pastor, o senhor já vai? Eu falei, eu já estou indo, que eu tenho outro compromisso. O senhor poderia fazer uma oração para nós? Eu faria a oração com muita alegria. Com muita alegria. Eu já fui em funeral, que acontece em uma capela tem outra capela do lado. E alguém vindo eu fazer aqui um momento de gratidão. Aí quando estava terminando, pastor, o senhor poderia fazer um momento de oração aqui também? Claro, com o maior prazer. Eu digo, Marcão, se tivesse 10 capelas ali me chamando, eu ficaria o dia todo ali dando volta. E com certeza iria ser produtivo, porque eu falaria a palavra de Deus. No tempo certo dá o seu fruto e as folhas não murcham. E tudo que ele faz prosperará. O que é prosperar? Essa é uma outra pergunta. O que é prosperar? O mundo de hoje, capitalista, materialista, pensa que prosperar é
ter dinheiro. Eu tenho acompanhado algumas histórias que prosperar é fechar um negócio. Conheço empresas que o melhor caminho para prosperar é fechar as portas. Começa a prosperar depois que fecha. Tem uma história de uma irmã aqui da igreja, muito querida. Faz anos que a gente viveu essa história. Ela é uma excelente pessoa, uma excelente vendedora. Trabalhou durante muitos anos com a portinha aberta, lá na Westfalen. E ali só dava prejuízo àquela empresa. E ela comprava, vendia tudo que comprava, mas não ficava nada. E um dia ela veio conversar comigo: pastor, eu tenho um negócio, mas não dá certo. Eu falei: mas você vende? Vendo. E por que não dá certo? Sua margem de lucro está correta? Será que não está caro demais o seu ponto, o aluguel do seu ponto? Chegou um momento que a gente, analisando as contas, falei: olha, a melhor coisa que você faz aqui é fecha a loja, pega esse estoque e venda o estoque diretamente às suas clientes. E essa pessoa fez isso. Fechou a loja, encerrou o contrato, pegou aquele estoque, trouxe para casa e começou a vender direto para outras pessoas. E ela começou a tirar um capital que estava no seu estoque, começou a pagar suas dívidas. Nisso ela foi descoberta como uma vendedora de mão cheia. E de fato é, até hoje, uma excelente vendedora. E aí, rapidamente, essa mulher foi contratada por uma empresa. Depois de 3 meses, foi contratada por outra empresa. E essa mulher encerrou sua vida profissional como uma excelente vendedora. Mas a prosperidade veio para ela quando ela fechou a lojinha. O texto diz que a pessoa que se afasta de tudo que traz prejuízos espirituais, a pessoa que se aproxima daquilo que traz riqueza espiritual, que é a palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, essa pessoa vai ter a nutrição, vai ter o vigor, vai ter a alegria, vai ter as folhas verdes, hidratadas, e no tempo certo vai dar fruto, e vai prosperar. E esse prosperar é dentro do reino de Deus, uma palavra que você diz. Tem um irmão que chegou aqui na igreja agora, eu acho isso muito bonito. Ele me conheceu quando ele tinha 11 anos de idade. E eu tocava violão naquela época, numa igreja lá do Boqueirão. E ele lembra de mim tocando violão, lembra das músicas que eu ensinei a cantar. E ele lembra da bênção que eu fui na vida dele, quando ensinei uma música e falamos ao coração dele. Eu não me lembro mais da música, não lembro dele, mas eu vejo a frutificação da dedicação ao Senhor na vida dele. Atos capítulo 20, versículo 35 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A porta da felicidade encontra-se aberta na sua frente. Há diante de você 2 caminhos. O Senhor deseja levar você para um caminho de vitória. Nessa estrada de vitória, Ele estará contigo. Todos os salmos foram escritos por pessoas que decidiram seguir a Deus e decidiram seguir esse caminho. Mas hoje chegou o seu dia. Hoje é o dia da sua decisão. Qual é a escolha que você vai fazer? Qual o caminho que você vai seguir? Qual é a direção que você vai seguir? A direção das pessoas deste mundo ou a direção de Deus? A ideia é que você dê o passo na direção de Deus. Não tenha medo, seja corajoso, escolha fazer e viver para Deus e para a sua palavra.
Tem muita gente se perdendo nesse mundo, vivendo para si mesmo, deixando as coisas de Deus de lado, se afastando do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor e medite nessa lei de dia e de noite. E tudo que você fizer prosperará. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que está conosco neste culto. Tanto os irmãos que estão presencialmente neste lugar, como aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet. E eu quero pedir que o Senhor visite cada um deles, ó Deus. Visite agora a Fátima Denis, ó Deus. Abençoe a Nazaré, abençoe a Maria, a irmã Jandira, abençoe a Dene, ó Deus, abençoe o Zé Carvalho, abençoe a Norma, Senhor, esteja abençoando a Cainara, abençoe, ó Deus, cada pessoa que está conectado conosco nesta noite. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, a vida emocional, a vida espiritual, a vida profissional. Queremos, Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a saúde de todos, ó Deus, que estão passando por dificuldades em sua saúde. Visita, ó Deus, o irmão Nilton, a Jandira. Abençoe, Senhor, as famílias enlutadas. Abençoe a Manu, que sofre a dor, ó Deus, da sua avó. Cuida dela. Consola o coração da Manu e de todos os parentes de pessoas que foram para a eternidade. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a vida do pastor Valmoci, da irmã Zita, a saúde deles, ó Deus. Tem misericórdia, acalma os seus corações. Abençoe a saúde da Norma, Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe os irmãos que estão presencialmente neste culto. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor visite cada um com a Tua graça, com o Teu poder. Os que estão afastados, ó Deus, dos caminhos do Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito, possa se revelar e trazê-los de volta. Quero colocar, ó Deus, os que estão com problemas na área profissional, pessoas, ó Deus, que precisam cumprir metas, pessoas que estão desempregadas e precisam da Tua graça. Visita cada uma delas agora, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que o Senhor visite as necessidades, as angústias dos corações que não foram verbalizados, digitados, mas o Senhor conhece cada um. Abençoe, ó Deus, as famílias, os casamentos. Abençoe o retiro, ó Deus, desse final de semana. Usa, ó Deus, esse retiro para fortalecer o compromisso conjugal, familiar assumido. Obrigado, Deus, pelo retiro do Cairós que tivemos esse final de semana, a bênção que foi. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de descanso, como diz a Tua palavra. Em paz deitarei e em paz dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o Senhor abençoe cada pessoa neste momento, presentes neste culto, servindo neste culto, participando online deste culto, em nome de Jesus. Amém.